Qual é a proposta da tecnologia Binax? Isso é muito importante vocês entenderem que a gente está realmente diante de uma tecnologia diferenciada, extremamente segura, algo descentralizado e automático. Essa é a proposta, é isso que vamos apresentar hoje. Então vamos lá. Primeiro eu quero falar para vocês dos nossos horários das lives, assim como está acontecendo essa aqui, às 21 horas. Temos outras lives também, e sempre às 21 horas, segundas, quartas e sextas. Então, de repente, você tem alguém que queira trazer para conhecer a tecnologia, segundas, quartas e sextas, horário de Brasília, às 21 horas nós temos a apresentação, e também às segundas-feiras, às 21 horas do horário de Lisboa. Então, pessoal da Europa, ou outros países também que têm um horário mais compatível com Lisboa, tem a oportunidade de participar de uma live aí às 21 horas do horário de Lisboa. Essas lives de segunda, quartas e sextas, às 21 horas, e as segundas às 21 horas do horário de Lisboa, é em português. Nós temos uma live às quintas-feiras, às 21 horas do horário de Londres, em inglês. Então, se você tem algum conhecido aí que prefere o inglês, enfim, está em outra região, em outro país, tem aí as quintas-feiras, às 21 horas, no horário de Londres, né, em inglês, tá bom? E todo sábado a gente tem um treinamento chamado Super Sábado, às 15 horas, todos sábados às 15 horas, horário de Brasília, onde a gente traz aí um conteúdo mais aprofundado, para quem de repente quer ser um representante da tecnologia, para quem quer conhecer um pouco mais profundamente como que essa tecnologia atua, os pormenores aí, como que ela foi construída, o seu histórico e tudo mais, a gente também passa aí nesses treinamentos de sábado, tá bom? Então vamos lá. A proposta é a melhor tecnologia para a sua conta Binance. Então, se você não tem, depois você vai criar uma conta, é a maior corretora de criptomoedas do mundo, a Binance. Ela está aí em volume, ultrapassa aí mais de 100 bilhões de dólares em movimentações por dia. A Binance é extremamente gigante e segura. Então, a tecnologia Binax veio para trabalhar dentro da maior corretora de criptomoedas do mundo. Então, a proposta é: use a tecnologia Binax para multiplicar o saldo de sua conta de forma segura e automática. Segura porque você nunca vai enviar seu dinheiro para a Binax. Realmente fica na sua posse, no seu cuidado, 100% no seu controle, tá bom? E mesmo que você não tenha nenhuma experiência nesse mercado, com apenas 3 passos, você já vai conseguir ativar a sua fórmula do lucro na sua conta Binance. Essa é a proposta. Então, o que compõe aí essa tecnologia? Ela é constituída do quê? Por que ela faz rentabilidade financeira de forma segura e automática? Como é que funciona isso daí? Bom, são 3 pilares, eu costumo dizer, que foram o sucesso da tecnologia Binax. O primeiro, né, o Trader System, ou seja, né, um sistema automático com inteligência artificial onde executa as ordens. Ele vai fazer a realização ali do seu lucro, ele vai comprar e vender, comprar o ativo. Que ativo? Bitcoin ou Ethereum, vocês vão ver aí depois as opções que nós temos de estratégia. Então, ele que executa. O mercado de criptomoedas é 24 horas por dia, 7 dias por semana, ele não para. É o único mercado realmente que não para e precisa, imaginem operar em milhares de contas, né? Teríamos que ter equipes gigantescas, mas não, existe toda uma estrutura que nós vamos apontar agora, e quem executa essa ordem é o sistema automático de inteligência artificial, que a gente costuma falar, eu queria comprar o robozinho. Aqui não tem robozinho, aqui tem um sistema financeiro, né? Um sistema automático aí, gerido também por traders que executam as ordens. Então, esse sistema ele vai fazendo a compra ali 24 horas por dia. Seguido, também, nós temos aí os HFTs, né? Os robôs HFT são conhecidos como robôs de alta frequência. Quando a gente fala robô, é um sistema, né? Mas tido aí como robôs, mas enfim, é um sistema que executa ordens ou executa funções. No caso dos HFTs da Binax, eles fazem apenas leitura de mercado. Então, porque assim, os HFTs eles são a grande maioria das exchanges proibidos, mas
proibidos na execução de ordens, não da leitura. Então ele faz a leitura do mercado, eles são distribuídos aí diversos HFTs nas maiores corretoras de criptomoedas do mundo, e aí eles fazem a leitura. Para quê? Então, os robôs de alta frequência, eles vão monitorar as maiores exchanges, os livros de ofertas e movimentos dos negociadores, dos maiores negociadores de mercado. São tidos aí como os baleias e tubarões. Quem são esses? Esses que fazem o preço de fato subir ou descer com o seu grande volume de compras. Os HFTs identificam isso, porque muitas vezes isso acontece em milissegundos. E ele consegue fazer uma leitura de todo o mercado e identificar, olha, o mercado está subindo porque está muita gente comprando muito Bitcoin. E ele identifica isso. Ok. Tem também, né, os humanos, né, os traders, a parte humana do trader, que são os traders, os analistas técnicos e fundamentalistas, para analisarem as notícias, né, os sentimentos do mercado e assim obterem os melhores cenários para obter os lucros. Então você imagina, além dos traders analisarem indicadores, existem os fundamentalistas que analisam o quê? A economia global, a utilização da tecnologia blockchain, que é do Bitcoin, a expansão do uso do Bitcoin no mundo. Nós temos aí fundos no Brasil, por exemplo, fundos imobiliários junto ao Banco BTG Pactual. Este ano abriu para investimento. Nós temos outros países que abriram até como moeda corrente. Então, isso tudo valoriza ainda mais a moeda. Então, o criptoativo. Então, a junção dos traders fundamentalistas e técnicos com as suas informações, alimentando lá o sistema de inteligência artificial, com os HFTs, que colhem informações de todas as corretoras, as maiores corretoras do mundo, alimentando o sistema de inteligência artificial. Ele, com as suas próprias dezenas de indicadores e com as informações das outras exchanges e a validação dos traders, aí sim ele executa uma ordem. Por isso que está há 2 anos com sucesso. A tecnologia Binax, ela está sendo utilizada neste formato há 2 anos. Só que ela estava no mercado, para quem conhece o mercado futuros, o mercado alavancado, que tem um certo risco. E a proposta foi, vamos nos transformar em em um sistema descentralizado que vai fazer a gestão do capital das pessoas na Binance, que é a maior do mundo, todo mundo conhece, ou quem está nesse meio conhece, sabe da credibilidade da Binance, e vamos operar no mercado à vista, que é o mercado spot, também conhecido, que é um mercado que você não tem risco. Resumidamente, para quem não entende, se você colocar o seu capital no mercado futuros, você pode ganhar ter um lucro bacana, mas você pode um dia acordar sem dinheiro nenhum. Se você colocar no Forex, você pode acordar um dia, como eu já acordei 2 dias tristes na minha vida, perdi dezenas de milhares de dólares aí, e isso pode acontecer. Se você colocar na Bolsa de Valores, pode acontecer a mesma coisa. Só que se você colocar no mercado à vista, dentro da Binance, o máximo que pode acontecer é de manhã você acordar e estar com Bitcoin na sua mão. Esse é o maior risco, é você estar com Bitcoin. E a gente acredita fielmente no Bitcoin. Elon Musk, um dos homens mais ricos do mundo, comprou só esse ano mais de 1,5 bilhão em Bitcoins. A MicroStrategy que é uma empresa de tecnologia, uma gigante também, tinha 5 bilhões de dólares em Bitcoin e este ano comprou mais 2 bilhões de dólares em Bitcoin. Então, isso está trazendo uma motivação ainda maior do próprio mercado e de outras grandes empresas e empresários comprando e valorizando, por isso que o Bitcoin tem o seu gráfico aí em ascensão. E é nele que a comunidade Binax acredita e aposta aí nas operações usando o Bitcoin. Bom, como é que funciona? Interessei, compreendi, é simples. Tem que ter uma conta na Binance, obviamente. Se você não tem, cria, é grátis, é a maior exchange do mundo. A exchange é a corretora de criptomoedas. Tem que ter um capital mínimo para quem não vai fazer programa de afiliados e tal, tem que ter um capital mínimo. Qual que é o capital mínimo? Eu quero usufruir dessa tecnologia, eu sou investidor, mesmo que pequeno ou que grande, todos são muito bem-vindos, mas você tem que ter no mínimo 150 dólares dentro da Binance. Eu não sei como é que envia 150 dólares para lá. Tranquilo, a gente vai te ajudar. É muito simples, por um TED, um DOC, uma transferência, um Pix, lá você converte facilmente. Ou, se você tiver pelo menos 0,005 em Bitcoin também, para você começar aí
a ter lucros dentro da sua conta Binance. E é na Binance, você nunca vai enviar para a Binax. Seus saldos ficam 100% na sua carteira e no seu controle. Então, tem conta na Binance, tem capital mínimo para operar, ative a tecnologia Binax na sua conta e pronto. Seus lucros já começam automaticamente em USDT e Bitcoin. O que é o USDT? O USDT é o dólar dentro da Binance, tá bom? Quais são as duas estratégias que existem? Então, o recomendado sempre, ative as duas estratégias. Então, ativando as duas estratégias, você sempre ganha mais. Essa é a proposta. Se você quer realmente usufruir do máximo da tecnologia, utilize as duas galinhas de ouro, digamos assim. Se você tem duas disponíveis, utilize. Claro que tem pessoas que não têm o capital para utilizar inicialmente as duas, não tem problema. Mas essa é a recomendação. Então, não importa se o mercado está subindo, o Bitcoin, ou está descendo. Com as duas estratégias, você vai conseguir ter lucros. É uma contra, né, uma balança. Enquanto o mercado está bom para o Bitcoin, uma estratégia vai até melhor. E quando o Bitcoin não está ele está numa correção, porque é normal, ele sobe, depois ele dá uma descidinha antes de subir novamente, é nessa descidinha que a outra estratégia ajuda. Então é recomendado as duas estratégias, tá? Então, a primeira estratégia é o USDT, que é o dólar, ou o Tether, né? Enfim, você deixou em USDT, que é o dólar, dentro da Binance, ele vai aumentar o seu capital, ele vai aumentar a quantidade de dólares que você tem. Como? Ele fica comprando Bitcoin na baixa e vendendo na alta. Comprando na baixa e vendendo na alta e aumentando a quantidade de Bitcoin, de USDT, de dólar que você tem. Nessa primeira estratégia, você deixa em dólar, a partir de 150 dólares você já consegue operar. O sistema já consegue fazer lucros na sua conta. Porém, vou abrir um parênteses aqui, uma observação. Se você quer ainda alavancar, ter ainda possibilidades maiores de lucro, recomendamos uma banca, um capital que seja, de pelo menos 750 dólares. Com os 150 dólares, você vai ativar e vai começar a ter lucros. Mas se você conseguir atingir 750 dólares ou mais para a operação dentro da Binance, vai melhorar ainda mais aí, exponenciar o potencial da tecnologia. Então, essa estratégia aqui gera lucros em dólar dentro da sua conta Binance. As ordens são realizadas em Bitcoin, como a gente falou, ok? Então, o sistema ele vai identificar pontos de volatilidade para realizar compras e depois vender com lucro. O que é volatilidade? É a movimentação do mercado. Ele identifica esses pontos com toda aquela tecnologia que a gente já falou, compra no momento certo e vende no momento certo. Qual é a segunda estratégia? Você deixa em Bitcoin. Qual é a vantagem? Além de aumentar a quantidade de Bitcoins, comprando Ethereum, e depois volta para Bitcoin, ele aumenta a quantidade de Bitcoins que você ainda ganha na valorização do próprio Bitcoin. Então é bem interessante essa estratégia. Então essa estratégia gera lucros em Bitcoin na sua conta Binance. As ordens são realizadas em Ethereum. Tá? O sistema Binax também identifica pontos de volatilidade, pontos de compra e de venda, sempre usando Ethereum. Então, nós estamos falando do que é Ethereum? É uma outra criptomoeda, e não é qualquer outra. Bitcoin é a maior criptomoeda do mundo e Ethereum é a segunda maior criptomoeda do mundo. E a nossa segurança está aí. Ok? Quanto que eu posso ganhar com este mercado? Dá para ganhar tanto. Bom, nosso histórico não existe, né? Estamos falando de um mercado de renda variável. Não existe limite de quanto você pode ganhar. Normalmente as contas têm um lucro excelente todos os meses, mas é lógico, isso depende do mercado. Não existe garantia de lucro. O importante é que tudo está sendo feito na sua conta Binance, 100% seguro, você 100% seguro no seu controle e você tem risco zero de perder o seu dinheiro. Por que risco zero de perder o meu dinheiro? Por quê? A tecnologia trabalha com os mais altos padrões de análise do mercado. Nós já vimos a estrutura ali, né? O saldo fica na sua conta Binance. Sempre estará em Bitcoin lá, né? Se for uma estratégia, ou no USDT, que é o dólar, em outra estratégia. Sempre vai estar lá. E os seus lucros também vão acontecer em Bitcoin e USDT, que é o dólar. Ou seja, você nunca vai perder seu Bitcoin e nunca vai perder seu dólar. Isso é segurança, isso é tranquilidade. Se a gente está falando que a gente confia, assim como Elon Musk e tantas empresas confiam no Bitcoin, se você está deixando em dólar e operando com Bitcoin, o seu risco está sendo colocado no Bitcoin. E acreditamos fielmente na valorização do Bitcoin. Por isso que a gente diz que é risco zero, porque as operações acontecem com a maior criptomoeda que só se valoriza. Bom,
Quanto que custa para ter acesso à tecnologia? Os planos e limites são acessíveis, os planos começam por apenas $5 por ano. Você já vai ter acesso à tecnologia, mas com taxa de performance, nesse caso, de $5, com taxa de performance de 50% sobre o lucro gerado na sua conta. O que é taxa de performance? Depois de 30 dias gerando lucros para você, lá no seu escritório virtual vai aparecer um relatório em PDF com todas as operações que aconteceram, e aí sim, você vai ver lá, você teve $1.000 de lucro, bacana. Se o seu plano é uns $5 por ano, você vai ter que pagar para a tecnologia 50% do lucro que ela gerou para você. Tá? Então você vai entregar para a tecnologia 50% do lucro que ela gerou para você. Ah, eu queria pagar menos do que 50%, eu quero ficar com uma maior parte de fatia do bolo. Você vai escolher um plano maior. Então, se você escolher um plano A100, que é o plano de $100, por exemplo, você já vai entregar, em vez de 50% do lucro que ela fizer, você vai entregar 36% do lucro para a tecnologia. Tá? E aí você pode escolher até um plano de $1.000 para quem tem um capital maior, que você fica com 80% do capital e 20% vai para a Binax. Tá bom? Bom, existe um programa de afiliados, mas eu quero dar uma pausa aqui. É importante que você entenda que nós estamos falando da tecnologia, é isso que importa para você. Existe um programa de afiliados? Existe. Mas temos que ter a consciência que estamos diante de uma tecnologia que gera lucros, seguro, de forma segura, na sua conta. E você só vai pagar a tecnologia se ela gerar lucro. Então ela coloca à prova a sua competência. Ela gera lucros para você depois de 30 dias, é você que decide. Estou satisfeito, vou pagar e vou continuar mais um mês. Não estou satisfeito, estou desligando a minha API. Com um botão você, não vou dizer o botão, mas 3 cliques, você desliga lá dentro da Binance e desvincula, ela não consegue mais operar na sua conta. Você tem essa total liberdade. Tá? Mas é lógico que clientes satisfeitos geram novos clientes. Então, às vezes, você vai mostrar para o seu irmão, poxa, estou ganhando aqui, com esse negócio está dando certo. Vai falar para sua irmã, para o seu amigo, e eles se interessam e querem usufruir da tecnologia. Você vai ganhar se eles se ativarem. E você vai ganhar se eles ativarem a tecnologia e começarem a ganhar lucros. Você ganha sobre os lucros que eles estão tendo. Isso é um espelhamento, inclusive, inspirado, né, na própria Binance. A Binance tem um sistema de afiliados e que foi a inspiração aqui para a Binax. Bom, clientes satisfeitos geram novos clientes. Então, se você deseja ganhar sobre as taxas de performance que cobramos dos nossos clientes, e sobre as licenças comercializadas pela Binax, o programa de afiliados é ideal para você, os ganhos são ilimitados e automáticos na sua conta Binance. O que isso quer dizer? Se você indicou o seu irmão, porque você gostou da tecnologia, olha, irmão, faz um plano de $100 que nem eu fiz, porque ele é muito bom. Assim que ele paga um plano de $100, vou mostrar aqui, ó. Você tem um plano de $100, tá? Assim que ele paga um plano de $100, aqui, esse BVD é o bônus de venda direta. Ele se ativa com um plano de $100, você ganha 30% desses $100. E como que eu ganho? Que horas que eu recebo? Na hora. Ele se ativou, o sistema recebe aquele pagamento, ativa o sistema Binax, a tecnologia Binax, para começar a gerar lucros para ele e envia para você, que indicou a tecnologia, 30%, $30 na sua Binance, na hora. Vai para sua Binance depositar. Não existe botão de saque, aguardar pagamento, nada disso. Fez a indicação, você recebe imediatamente, tá bom? Então, existem outros planos. Esse plano A100, por exemplo, você recebe até 12 níveis de profundidade. Se você indica alguém que indica outra pessoa, 12 níveis, você vai ganhando um pouquinho de cada ali. Tem uma tabelinha, depois eu mostro para vocês, que cada nível, por exemplo, o segundo nível você ganha 5%, o terceiro nível 5%, e vai até 30 níveis de profundidade, ou seja, se você começar a indicar pessoas que indicam outras pessoas, você vai ganhar um residual muito interessante. Então, aqui está a tabelinha de bônus de vendas direta, que é a ativação anual, e do rendimento direto, que é o quê? Se a pessoa te ativou com $100, você ganha 30% no plano A100. E se ela colocou o sistema para rodar e gerou lucros para ela, quando ela pagar a taxa de performance, você ganha 30%. Se ela pagou $1.000 de taxa de performance, você ganha 30% sobre esses $1.000. Isso todo mês, tá bom? Toda vez que ela pagar. Essa última coluna nova aqui, que é a coluna de rendimentos, se você tem um plano de $100 e ganhou de bonificações dos afiliados 3 vezes mais, ou seja, eu tenho um plano A100 de $100, paguei $100, ganhei $300 de bonificações das pessoas que eu trouxe.
você tem que ativar um plano novo, novamente, tá bom? Se você não ativar um plano novo, você deixa de ganhar as bonificações dos afiliados. O seu sistema Binax continua por um ano, porque você já pagou por um ano, mas as bonificações param de chegar. A não ser que você ative até você ativar um novo plano e volta a receber, tá bom? Bom, a proposta é, ative a tecnologia Binax, comece a lucrar na sua conta Binance, a maior exchange de criptomoedas do mundo com a melhor tecnologia do mercado financeiro, seguro, automático e descentralizado. Essa é a proposta da Binax. E eu vou abrir aqui os microfones agora. Falei para vocês que era rápido e objetivo. E vou abrir o microfone para vocês fazerem as suas perguntas. Sei que tem muita novidade e muita coisa diferente. É comum surgirem as dúvidas. Estou aqui para isso. Vamos lá. Já está liberado para quem quiser abrir o microfone e expor aí as suas dúvidas. Vou deixar o último slide, que são os nossos horários das próximas lives, enquanto chegam as perguntas. Boa noite. Boa noite. Anderson aqui. Gostaria de saber uma coisa. Eu consigo ativar mais de uma API na Binance? Não recomendamos, tá? Porque vai conflitar, inclusive com o gerenciamento de lucros que ela tem, porque assim, às vezes a pessoa fala, não, mas eu tenho um outro sistema que ele não opera com Bitcoin, ele opera com outras altcoins, só que ele vai usar o mesmo USDT. Então imagine que a Binax ela vai estar olhando para $500 disponíveis. Aí ela entra com $200 numa operação e deixa $300 para uma próxima operação, e você vai lá com a outra API e consome um pouco desse capital aqui. Então você tira a gestão e o lucro dela. Então a gente não recomenda, tá bom? No caso, você teria que abrir outra conta. Recomendamos, de repente, a esposa, irmão, amigo, uma outra conta para operar, tá bom? Ok, obrigado. Nada. Boa noite, Souza falando, tudo bem? Tudo bem, Souza? Pois não. Você falou, até onde eu entendi, que se houver, né, abre aspas, uma perca, ou no outro dia você pode acordar com Bitcoin na conta. Mas a pergunta a dúvida, na verdade, se o Bitcoin teve uma queda aí de um dia para o outro de 15%, que é normal, 15%, por exemplo, esse valor de Bitcoin também vai acompanhar esse saldo que ficou, né, dessa negociação? Eu vou te dar depende da quantidade, porque assim, olha, se ele estiver utilizando 10% da sua conta, ele vai cair 1,5%, não vai cair 15%, entende? Então, entendi. Ele usa só um percentual do valor da banca? Exatamente, ele vai usando alguns percentuais. Vai ter momento que você vai presenciar usando 10%, vai ter momento que você vai presenciar usando 30%, 50%. Eu já presenciei para bancas menores ele operar com 100% da banca. Só que assim, são 2 anos de validação, né? E eles operam, não é a qualquer momento. Ele vai operar no momento correto. Eu vou te dar um exemplo bem interessante que nós tivemos há um mês atrás. O Bitcoin caiu na faixa dos 40 e poucos mil. E aí as contas menores, por isso que a gente recomenda uma conta de 750, né? Mas aquelas contas de 150, $200, ele comprou 100% da banca. E aí uma pessoa chegou para mim, isso é um absurdo, não se faz, um sistema jamais deve comprar 100% da banca e tal. Eu falei para ele o seguinte, eu falei, olha, eu tenho 8 anos de mercado, só de criptomoedas eu tenho mais de 1.000 horas de tela, de operações em conta real. Só que eu não posso, eu sozinho, contestar uma equipe de traders, sistemas de HFTs de inteligência artificial que está dando certo há 2 anos. Eu tenho que, ou eu tiro o meu capital da Binax e opero sozinho, como eu vinha fazendo e não dormia, ou eu entrego para a Binax e vou dormir, vou descansar, vou pescar. Das duas, uma. E aí o que aconteceu? 2 dias depois, o Bitcoin disparou, bateu no 55, todo mundo que tinha comprado a banca inteira fez beirando ali os 10% de lucro. E agora pergunta se ele veio falar para mim, poxa, né? Provavelmente não. Mas é isso, ele não compra aleatoriamente. Ele compra, ele vai encher a mão, como diz, né, comprar bastante capital, usar bastante do seu capital no momento certo. Não é aleatoriamente. Então, se houver a possibilidade dele despencar, ele não vai comprar 100% da banca. Ele vai ser mais comedido. Agora, é óbvio que o mercado é soberano, pode aparecer uma bomba na China aí, cair em cima das mineradoras de criptomoedas, a gente não sabe, e acontecer de ele despencar, mas a certeza é que ele volta. Mas
E isso, claro, o mercado é soberano, mas durante 2 anos tem dado muito certo e ele não compra aleatoriamente, tá bom? Maravilha. E só mais uma pergunta. Eu vi hoje lá no grupo do Telegram que vocês colocaram lá homologação, né? Sim. Então é liberado assim você colocar o sistema Binax lá na Binance sem nenhum problema com a corretora. Você como cliente dela, por exemplo, não tem nenhum problema rodar o sistema lá. Não, foi bacana a sua pergunta, porque é o seguinte, eu tive uma afirmação no vídeo que eu soltei, depois você pode até me cobrar, pedem meu contato aí, eu vou deixar aqui, você pode falar comigo. Vou deixar meu contato, pessoal, mas eu vou pedir uma gentileza para vocês. Eu até não falei no começo, não deixem links aqui de YouTube, contatos pessoais. Por quê? Tem gente aqui que foi convidado, você que foi convidado, que está aqui conhecendo a tecnologia, faça contato, finalize o seu cadastro com aquela pessoa que te convidou para cá. Estou colocando meu contato aqui porque eu dou mais suporte, ajuda, mas eu jamais, fica meu compromisso, eu vou cadastrar alguém, então não me peçam um link, tá? Eu estou colocando aqui para ajudar o colega, por quê? Deixa eu colocar aqui, senão eu vou falar e digitar, homem só faz uma coisa, né? Beleza. O celular tá aí, depois você me pede, porque eu vou mandar para o colega, quem quiser, um vídeo em que eu entro dentro da Binance, no chat da Binance, e vocês podem fazer isso, tá? A mesma coisa que eu fiz. E eu fiz essa pergunta que o colega fez. Por quê? Eu tinha recebido uma afirmação de que as pessoas poderiam perder o seu dinheiro porque tinha um robô, trader, operando dentro da Binance. E eu falei para ela, não, a maior interessada é a Binance. Então, por isso que ela homologa esses sistemas. Existe as boas regras das boas práticas, obviamente, né? Se você seguindo, não vai ter problema nenhum. Agora, o cliente é risco zero, tá? Neste vídeo que eu vou mandar para o colega e posso mandar para outros, mostra que é risco zero o Colbert colocou um YouTube, eu acabei de falar para não colocar vídeos de YouTube, eu só estou vendo que vídeo que é esse aqui. Faça parte. O Colbert, eu vou pedir a gentileza só de não colocar vídeos, eu acabei colocando, porque geralmente nos vídeos de YouTube que o pessoal posta aqui, até para ajudar, tem um link lá e a pessoa pode acabar se cadastrando no link de quem está colocando o vídeo no YouTube aqui. Mas vamos lá. Me perdoe, Marcos, eu não tinha ouvido, eu tinha me afastado, quando eu voltei eu vi a pergunta dele, aí eu soltei o link para ele ver lá que estava falando sobre isso. Desculpa. Beleza, tranquilo, Colbert. Colbert é fera, tenho certeza que não fez na maldade, não. Mas vamos lá. Então, resumindo, eles falam o seguinte: você não tem um risco. O cliente é zero. Se, vamos supor que você ative uma API de um sistema fraudulento, tá? Ele começa a executar ordens aleatoriamente e não seguir as boas práticas da homologação. Aí eu perguntei, eu posso sofrer algum tipo de punição, minha conta? E ela falou assim, não. O que pode acontecer neste caso é a pessoa, o robô, o sistema, enfim, homologado, receber uma notificação para corrigir. Depois, se ele tem um prazo, se ele não corrige, a gente pode suspender eles por um prazo ou, dependendo da gravidade, cancelar a homologação. Falei, tá, mas em minha conta, eu posso ser cancelado? A minha conta pode ser cancelada ou o meu dinheiro pode ficar retido? Ela falou absolutamente não. E ela foi muito clara e eu perguntei umas 3 vezes para ter a certeza absoluta. Então, nesse vídeo que eu vou te falar, o maior interessado, resumindo, é a Binance em ter um sistema homologado como o nosso. Por quê? Porque eles ganham na execução de ordens, no abrir e fechar ordens. É ali que a gente paga uma taxinha e para eles é super interessante, tá bom? Marcos, é isso? Isso, Paulo. Pois não. Oi, Marcos, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Ô Marcos, eu tenho algumas perguntas aqui, só para esclarecer algumas situações, tá? Uhum. Você comentou que quanto maior a banca, mais fácil as operações e maior uma rentabilidade. Possibilidade maior de rentabilidade. O porquê que quanto maior a banca, mais fáceis as operações acontecerem e uma rentabilidade maior? Então, não é que é quanto maior a banca, é bancas a partir de $750, tá? Por quê? Porque, olha só, a Binance ela tem um limite de ordens. Você não pode entrar com ordens de $1, por exemplo, de ordens de $5. Ela tem um limite. E se você fracionar $150, você tem poucas entradas. Então, você imagina que o mercado, ele esteja, que nem agora, tá? Entre os 60 e os 50 mil, vamos supor. O Bitcoin está oscilando nessa casa aqui. Então, o sistema Binax identificou que ele vai oscilar dentro desse parâmetro. Ele não vai passar disso. Só que dentro desse parâmetro, se ele abrir
com ordens de 150, para no meio, acabou, não tem mais ordens. Você perde a oportunidade de ele abrir ordens lá embaixo, acabou o seu capital. Porque você tem que entrar com ordens altas, a Binance não permite ordens pequenininhas. Então, agora, se o cálculo foi com $750, não importa esse parâmetro de topos e suportes e resistências, que com $750 dá para fazer uma gestão de lucro maior do que 150. A partir de 750 para cima, você pode ter $1 milhão, vai ser a mesma coisa. Mas tem que ter pelo menos $750 para usufruir ainda mais das oportunidades do mercado, tá bom? Tá, legal. Você comentou aí também a questão do risco zero, mas eu não sei qual é o formato de trabalho do robô, mas como ele faz trade esperando uma operação em alta para fechar em alta, ou em gain ou em stop. E como funciona o stop? Porque isso aí, trabalhar com a situação de stop, corre-se o risco aí dele entrar numa operação e ter uma falha, como qualquer sistema hoje de trade comete falhas, e quando ele desce, ele estopa e a gente acaba tendo percas, como eu vejo muito no mercado acontecer. Como funciona essa questão do stop do Binax aí? Bacana, eu acho que você não acompanhou a explicação que eu falei justamente sobre isso, mas eu vou repetir sem problema nenhum, até porque tem um pessoal chegando, que é o seguinte, realmente não existe stop, ele faz compras no momento certo. Então, vamos supor que ele fez uma leitura que o mercado vai parar de descer e vai começar a subir. Aí ele faz uma ordem de compra. Só que o mercado é soberano, você falou uma verdade. Ninguém acerta 100% porque o mercado é soberano. Vem uma notícia ruim, ele vai lá e vai descer. E aí? Você está preso nessa operação. Só que neste caso, ele já identificou que era um ponto de alerta e não encheu a mão com 100%. Ele comprou 10%. Então, se ele caiu mais um pouco, e aí ele identifica que realmente é um ponto muito forte de suporte, aí ele compra mais 30%, vamos supor. Mas isso pode acontecer dele descer. Sim, pode acontecer. E isso vai acontecer até o momento que ele vai estar com 100% da banca. Só que para estar com 100% de todo o seu capital sendo utilizado, é porque aconteceram catástrofes seguidas. Isso pode acontecer. Agora, por que a gente fala do risco zero? Mesmo que isso aconteça, você nunca vai perder seu capital, Paulo. Sabe por quê? Porque o seu dinheiro estará 100% em Bitcoin. Ele não estopa, então. Não estopa. Você nunca vai perder. Vamos supor que você tem um capital alto e ele foi comprando e você ficou com um Bitcoin. No final da história, você tinha o equivalente ao Bitcoin de dólares, se transformou em um Bitcoin. O Bitcoin pode oscilar para onde for, você ainda vai ter um Bitcoin. Então ele pode cair, por exemplo, numa operação, o Bitcoin deu uma catástrofe aí, caiu 50%. Ele não vai estopar. Ele vai continuar mantendo a operação aberta. A hora que ele subir no limite que ele entende que é aceitável, aí ele vende porque já teve lucro. Seria isso, então? Exatamente, ele não vai estopar, tá? Ele vai fazer um preço médio no momento mais adequado, de acordo com toda a análise, a estrutura que a gente mostrou no começo da apresentação, para fazer uma entrada consciente. Por isso que tem 2 anos que não teve um mês de negativo, porque ele só compra no momento exato. Ele não compra aleatoriamente para dizer que o cliente ficar feliz, opa, tá operando. Não. Até alguns clientes falam assim, poxa, eu ativei esse robô, tá precisando de uma graxa aqui, porque o robô não está trabalhando, né? Aí a gente fala, não operar também é operar. Ele está esperando o momento certo. Ele não vai comprar só para te deixar feliz, ele vai comprar no momento certo. Então espera que ele vai comprar. Então aí ele entra no momento certo, tá bom? Tá. Eu sei que rendimento passado não garante rendimento futuro, mas tem um histórico de rendimentos mensais aí passados, com percentuais que o robô vem dando aproximadamente? Tá, eu vou te passar, porque assim, eu até não comentei uma margem, né, de alvo, de porcentagem. Nós temos um histórico gravado na Binax, no YouTube da Binax, tá? Tem um canal no YouTube, se você puder ir lá, você vai encontrar bastante conteúdo interessante, vai estar o histórico de operações utilizando um Bitcoin na conta, este ano, de janeiro a setembro, que foi quando foi gravado o vídeo, tá? E lá mostra o histórico. Você vai ver mês 29%, como você vai ver mês 6,8%. Então depende do mês. Como você falou, é um mercado de renda variável, é volátil, só que lá era futuros. O futuros ele tem um pouco de ganhos a mais, só que você tem o risco de perder o seu capital zerar. Aí tem, como você falou, lá pode acontecer. Agora aqui não. Só que o que aconteceu? Vindo para o mercado à vista, você não vai perder seu capital. Só que óbvio que os lucros vão ser reduzidos. O alvo é 20% ao mês. Marco, vai acontecer?
pode ser que mês que vem faça 2% e você fala, Marco, você falou 20%. Não, por isso que eu falo. Pode acontecer 2%, pode acontecer 5%. Nós temos 45 dias. Nós temos históricos acima de 20%, como temos históricos de 5%. Então depende, por exemplo, se a pessoa ativou as duas estratégias, se ela colocou pelo menos $750 na primeira estratégia, se ela não mexeu, porque às vezes a pessoa fala assim, tá bom para o Bitcoin, eu vou tirar tudo de dólar e vou jogar tudo para Bitcoin. E tira o gerenciamento de lucro. Isso acontece muito. Por que meu sistema não está com tanto lucro quanto aquele que fez 20%? Você vai ver, ele mexeu na estratégia. Então, qual é a recomendação? Se você puder, quando você puder, coloca $750 em USDT, coloca 0,005 em Bitcoin, e aí você vai testar a eficiência e validar aí o quanto de fato ele está fazendo. Então, é por isso que eu te falei. Teve um colega aí que colocou uma banca de $5.000, ele fez mais de $1.000 de lucro em 30 dias. E ele foi postando, foi interessante que ele foi postando no grupo, não o resultado final, ele foi postando em vídeo uma semana depois e falou, pessoal, como tá meus lucros? Aí 2 semanas depois, olha aqui, pessoal, e no final ele mostrou. Então foi uma evolução, todo mundo viu que realmente ele fez mais de 20%. Mas foi todo mundo? Não foi todo mundo. Então depende do momento que você entrou, da banca, das estratégias que você está usando, tá bom? Tá. Tem algum percentual, Marcos, que de entrada de operações, por exemplo, tem uma banca aí de $750, $1.000, que seja algum valor aí. Isso depende. Independente do tamanho da banca, isso depende do mercado, da volatilidade, do momento que ele está. Por quê? Eu já percebi que ele entra muitas vezes com 10% da banca, numa operação. Só que às vezes ele faz logo uma segunda operação de mais 10% e faz ganho. É interessante. E às vezes ele demora, ele faz um espaçamento largo e entra com outra operação lá embaixo. Por quê? Ele está analisando o momento do mercado. Não é assim, 10% aqui, 10% aqui. Não, existe uma parametrização correta de acordo com o momento do mercado. Mas geralmente ele entra com a primeira ordem de 10%. É o que eu tenho notado, tá? E aí ele vai fazendo um preço médio e vai dando os lucros. Tá, legal. Concluindo, eu acho que tem mais 3 perguntinhas só aqui, mas vamos lá. O sistema de ganho, você fala, bom, isso aqui não, na realidade eu não vi, não. O sistema de ganho por indicação, vou entrar naquela situação agora de trabalho em relação a ganho em cima de indicações. Tá? O sistema é um sistema binário ou um sistema de linha? Bacana, é unilevel, tá? É meritocracia. Você indicou alguém, ele é indicado direto seu, ele sempre será. Você pode ter 1.000 indicados diretos a você e você sempre vai ser 1.000 diretos a você, sempre serão. Você vai ganhar 30% se você tiver um plano de $100, por exemplo, 30% sobre tudo que eles fizerem. E no segundo nível é a mesma coisa, você nunca vai precisar de qualificar perna esquerda e direita, você já sabe como funciona pelo jeito. Você não precisa de qualificar ninguém a nível para poder receber e deixar de receber porque deixou de fazer alguma coisa, não. É meritocracia. Indicou? Você vai receber. Segundo nível, você sempre vai receber e assim vai, tá bom? Em toda a rede, tá? Você fez um comentário em um determinado momento, estava comentando sobre o BRD aí de 30%. Você comentou ao mês. O que seria esse ao mês? Foi ao mês, foi uma falha ou é ao ano mesmo? Não, é ao mês, porque é o seguinte, o BRD é o bônus sobre o rendimento direto. Sobre o rendimento. Você indicou o Marco. O Marco colocou $10.000, teve um rendimento de $2.000. Ele está no plano C5 lá, teve que pagar $1.000 para a Binax, que é 50% para a Binax. Quando o Marco depositar na Binax, o sistema automaticamente identifica o pagamento, ativa para mais um mês para o sistema do Marco, e vê lá, é $1.000. Quem é que indicou? Foi o Paulo? Deposita $300 na sua Binance de forma automática, tá bom? Tá. Entendi. Então é em cima do ganho. Esse já é o sistema de ganho em rede, no caso, seria assim. Por isso que é todo mês, porque depois de 30 dias ele tem que pagar. Quando ele paga a taxa de performance, você recebe. E isso vai acontecer todo mês com todo mundo que você trouxer. Então esse seria, no caso, o ganho em cima da taxa de performance. Então, não seria em cima daquele valor anual que é pago, é em cima da taxa de performance. Tem um detalhe interessante sobre o valor anual. Mas, por exemplo, se eu pego uma taxa de performance, Marcos, de 20%, vamos supor que o cara está no X10 e a taxa de performance ele pagar 20%. Como que eu receberia 30% se ele está pagando 20%? Eu receberia 30% dos 20%? Exatamente. Se ele ganhou $10.000, ele está pagando 20%, está pagando para a tecnologia 20%, $200.
É sobre a taxa que ele está pagando de desempenho. Então ele depositou os $200, você ganha 30% sobre essa taxa que ele pagou. Tá, então quando a gente coloca isso em rede, por exemplo, até qual nível que vai? Tem um nível que vai, Marcos? Sim, 30 níveis, dependendo do seu plano. O plano X5, ele atinge 30 níveis de profundidade. E para melhorar aqui, eu vou mostrar para vocês, vou abrir aqui a minha conta, eu vou mostrar para vocês uma tabelinha que existe aqui. Ó, quando você clica em contratar planos, você vem aqui embaixo, tem aqui a tabelinha para você ver quanto que recebe em cada nível. Vou dar um zoom para melhorar. Aqui tá, não é 30% em todos os níveis, essa aqui era uma dúvida minha. Não, porque se torna sustentável o negócio. Certamente. Não, aqui é 100% sustentável. Não, legal. Tranquilo. Olha só, são 30 níveis de profundidade, mas tem uma porcentagem para cada nível. Então, no plano A100, por exemplo, você vai ganhar no primeiro nível, aquele que você indicou, 30%, no segundo nível, 5%, terceiro nível de todo mundo, 5%, quarto nível, 2%, 2, 2, 1, 1, 1, e vai até o 12º nível, no caso do plano A100. Mas olha o X10. 50% daí do ganho, no caso. X10 vai aqui, até 30 níveis. Mas se você somar todos os níveis, a Binax ela dá 60% para rede. Legal. Essa que era uma dúvida que eu tinha. Então, é excelente. Não, é sustentável. E olha que interessante. Não, é sustentável, senão a gente já poderia parar por aqui, né? Não. Eu nem estaria aqui falando isso nessa live se fosse mais. Viu? Ó, o bônus de taxa de performance, ou seja, o sistema ativou, começou a gerar lucros nas pessoas que você indicou, né? Primeiro nível, 30%, segundo nível, 5%, e mantém igualzinho lá em cima. E vai, olha só, o que a Binax ganha dessas taxas de performance, ela distribui 60% em até 30 níveis. Legal. Aí se torna totalmente sustentável, isso é bacana. Totalmente. Era essas, Marcos, essas perguntas, obrigado pela explicação, pelo esclarecimento, show de bola, 100%. Maravilha, estamos às ordens aí. Obrigado, Paulo. Gratidão. Marcos, boa noite. Boa noite, Fábio. Tudo bem? Maravilha. Eu tenho uma pergunta, inclusive com relação a essa questão que foi colocada sobre a taxa de performance. Claro. Como é que a gente faz a transferência da taxa de performance para a conta Binax em nanos? Legal, vou te mostrar na prática aqui, ó. Você vai, depois de 30 dias, o sistema vai aparecer uma taxa aqui. Obviamente que não tem, porque os meus 30 dias vai dar, acho que dia 13. Então, depois de 30 dias, vai aparecer uma taxa, olha, deu 30 dias, tem que pagar, tem até 48 horas para pagar a taxa, tá bom? Certo. Você vai clicar lá e já vai entrar direto na taxa, ou você vem em financeiro aqui, clique em cobranças. Tá. Eu tinha um capital pequenininho, e aqui, ó, ele vai vir assim, ó, taxa de performance. Você vai clicar e você vai ver quanto que você vai ter que pagar. Olha, vem um relatório bonitinho aqui, ó, com todas as operações que foram realizadas na sua conta. Entendi. É porque eu ainda estou com 4 dias, então eu não sei ainda quando for vencer, né? Então, só para... Tranquilo, vai vir aqui. E o que é muito bacana é que depois de 30 dias ele fala, olha, você teve aqui $27. No meu caso, quando eu tinha esse plano aqui, eu tinha um capital bem pequenininho, né, e um plano de $100. Eu pagava 36% de taxa. Eu não paguei 36% sobre esse daqui, sobre esses 27,09. Eu paguei sobre menos. Por quê? No dia que fechou, tinha uma ordem aberta. E tinha uma ordem me dando menos $1,48. O sistema Binax, ele vai olhar se tem uma ordem aberta, que está te dando um rebaixamento ali, desconta e você vai pagar sobre o lucro real daquele momento. Tá aqui, ó, o lucro real é menos, ó, não é 27, é 25,60. Então eu paguei 36% sobre o lucro real, que é esse valor. Corrigiu. Aí você vai clicar aqui em pagar, ele vai pagar, ele vai mostrar a carteira Nano, que é a criptomoeda Nano que é utilizada, porque a taxa é ínfima e extremamente rápido o pagamento. Você vai mandar, que nem nesse caso eu mandei uma Nano, 1,76 de Nano, para aquela carteira que apareceu, o sistema já deu como pagou automaticamente, pagou a bonificação para todo mundo da rede. Aí como é que você fez isso? Você entrou na conta da Binance, colocou a conta da Binax, né, lá. Aqui, ó. Fez a transferência. É isso que eu quero saber. Tem tutorial em todos os pontos que você tiver. E se você não encontrar o tutorial aqui, você vai vir aqui na engrenagem, material de apoio. E aí ele vai vir aqui, ó. Como pegar Nano na sua carteira Binance, como comprar, como configurar a chave, como atualizar o plano. Ah, não tem aqui o tutorial que eu preciso. Vai no canal da Binax, no YouTube, e aí você vai encontrar lá tutoriais de todos os tipos. Aí vai ser bem bacana, dá para você encontrar bastante coisa. Quer ver aqui?
Aí você vai encontrar como ativar, como pagar. Aqui, ó, tem inclusive como pagar essa taxa, viu? Aqui, ó. Esse vídeo, por exemplo, é um vídeo de como pagar a taxa. Aqui. Você já deve ter visto aí um monte de anúncios. Ah, perfeito. Ó, como pagar a taxa de performance. Tá? Então Perfeito. tem vídeo explicando tudo. Os vídeos são curtos, ó, 3 minutos e 56 segundos. Ele mostra na legal. prática aqui, fazendo um pagamento de uma taxa. Ó. Como que é tá vendo? Então é bem tranquilo. Quer ver quando ele vai clicar? Ó, ele clicou ali, ó, e apareceu aí, ó. Manda para essa carteira Nano 37,40 para pagar sua taxa. Ele foi lá, pagou, ativou e está resolvido, tá bom? Aí você transfere o valor referente a que está no relatório, né? E aí zera para o próximo mês, né? Zera. E ele vai falar aqui, ó, você tem que transferir para essa carteira Nano aqui, ó, 37 no caso dele, né? 37,40. Ele transfere, dá uns minutinhos, o sistema detecta o pagamento, ativa para mais um ano e distribui a bonificação para todo mundo em até 30 níveis automaticamente na Binance de todo mundo. Perfeito, perfeito. Bom? Obrigado, mano. Por nada, imagina. Marcos, eu vi aí Arruma. que cada operação ele dá um formato de pagar. Eu não preciso pagar a Binax em cada operação. Eu posso fazer um pagamento único depois no final do fechamento do mês, não é isso? É, exatamente. Depois de 30 dias ele vai te dar um relatório e falar, olha, parabéns, você ganhou $1.000. Sua taxa de performance é 20%, então me envie $200 para essa carteira Nano. A quantidade de Nano é 32 e tal. Você enviou, acabou. É depois de 30 dias, tá bom? Beleza, então. Fechou. Um ponto bem interessante que eu ia te falar, Paulo, na apresentação aqui, é isso daqui, ó. Às vezes a pessoa reclama, né? Fala assim, para que isso aqui é uma dica, pessoal, é uma observação para quem faz isso de um negócio, ou seja, que é para fazer o programa de afiliados. Depois de 30, por exemplo, se você tem um plano de 100, você está ganhando bonificações da rede, depois de ganhar $300, você tem que fazer um novo plano. Só que imagina que não é só você que vai fazer isso. Todo mundo que está no seu programa de afiliados, na sua rede abaixo de você, quando atingir 3 vezes mais, tem que fazer um novo plano para continuar a receber as bonificações. Então, muitas vezes a pessoa faz em uma semana um plano de 100 e vai ter que depois na outra semana fazer um novo plano de 100. Então, esse que se tornaria anual, ele está fazendo ali quase que toda semana. Isso está acontecendo já. Legal. Mais alguém, pessoal, tem dúvidas? Quem perdeu, viu que o pessoal chegou aí depois, quem perdeu a apresentação, tem apresentação gravada em inglês, em espanhol, em português, tem resumos, tem tutoriais, tudo no canal do YouTube da Binax, tá bom? Então, se você perdeu aí o conteúdo, porque a gente geralmente demora 1 hora realmente de live, e dá para sanar as dúvidas, até porque senão fica cansativo, né? Então a gente é um pouco mais objetivo e a gente costuma ser bem pontual. 9 horas a gente inicia a live de fato. Então, temos também na sexta-feira live e no sábado um treinamento. Mas tá bom? Então, se tiverem outras dúvidas, a pessoa que te indicou vai poder te ajudar também. Existem grupos, o Telegram, utilizem o Telegram. Muito importante porque lá tem atualizações diárias de tudo sobre a tecnologia, facilitações, ferramentas que estão sendo implantadas, recursos. Quem tiver com a tecnologia, ative o Telegram, porque ele faz notificações dentro do seu Telegram, quando entrou em operação, quando saiu em operação, se alguém se cadastrou com você, se você teve lucro, se teve bônus, bem interessante, você não precisa de ficar entrando toda hora no escritório virtual, você está lá recebendo suas notificações no próprio Telegram, é facinho de ativar o Telegram, também recomendo que façam isso daí também, ok? Boa noite. Boa noite. É o Pereira que está falando aqui de Anápolis. Ô Pereira, vamos lá. Maravilha. Beleza. Já tem quanto tempo a Binax e os criadores dela? Tá certo. Você não deve ter pego a introdução, né, Pereira? Mas eu vou resumir para você. Não, peguei não. Tá certo. Eu vou resumir para você. A Binax, ela opera há pelo menos 2 anos, só que ela operava no mercado futuros, dentro da BitMEX, que é uma outra corretora que era a maior do mundo, depois a Binance se tornou, mas ela também continua sendo uma das gigantes. E aí a proposta da Binax foi trazer toda aquela estrutura que deu certo 2 anos dentro da BitMEX para a Binance, que ela é mais conhecida, é a maior, e operar no mercado à vista. Não é um mercado que você pode perder o seu capital, como acontecia a possibilidade de, por exemplo, no Forex, na Bolsa de Valores, aqui você não pode zerar seu capital, amanhecer sem nada. Não. Você pode amanhecer com Bitcoin na sua conta, é isso que pode acontecer. Mas essa estrutura foi trazida para a Binance no formato
de programas de afiliados e também trabalhando no mercado spot há 45 dias atrás. Então, o nome Binax foi criado para esse projeto, mas a tecnologia tem, inclusive, no próprio canal da Binax, um histórico aí de operações desse ano inteiro, operando com 1 Bitcoin. Você vai ver ali os lucros mensais, mostrando ali. Inclusive, já foi mostrado ao vivo umas 3 vezes em lives, mas tem gravado também para quem quiser conferir aí como que foram as operações. Mas então, respondendo, a estrutura da Binax existe há pelo menos 2 anos com essa lucratividade, mas o nome Binax foi trazido à proposta há 45 dias e lançado aí um plano de afiliados para o mercado à vista, tá bom? Beleza, beleza. Maravilha. Vamos trabalhar agora, né? Tô gostando. A gente já tem um conhecimento na área da robótica, de robô quantitativo. Eu tô gostando aí, a rede dele aí é bacana, simples e num preço acessível, né, cara? Tô gostando aí da... Você tem um robô trabalhando para você num preço de $5. Não é? E você paga depois, né? Ainda. É interessante, né? O brasileiro tá chegando coisa boa pro Brasil, né? Graças a Deus. Olá, eu também tenho uma pergunta, se possível. Claro, Carlos, pois não. Eu acabo chegando atrasado porque eu tinha um compromisso e eu não consegui ver toda a palestra. Não sei se tu já respondeu isso. Eu gostaria de saber se a Binax trabalha com stop loss também, ou se ela só aguarda o mercado subir, tipo Neo, Tricomas, Trade Santa, tipo esses outros aí. Olha, Carlos, seria muito bom se você tivesse conseguido assistir a introdução, mas eu vou tentar resumir. Por quê? Porque simplesmente falar que ele não tem stop não seria uma ótima resposta para você. Mas existe toda uma estrutura. A Binax ela possui robôs HFTs, robôs de inteligência artificial, equipes de traders. Então, antes de executar uma compra, existe toda uma análise individual, não é copy trader, não é espelhamento, existe uma análise individual por conta. Então, assim, antes de executar uma ordem, e ele não executa uma ordem utilizando 100% de sua banca, do seu capital, ele vai executando de acordo com aquele momento. Se é um momento positivo, ele vai usar um pouco mais. Se é um momento de atenção, ele vai usar um pouco menos. Então, assim, ele não tem stop, por quê? Ele só opera com Bitcoin. E a comunidade Binax acredita fielmente no Bitcoin. E são 2 anos de operações dessa forma dando certo. Para você ter uma ideia, o ano passado no mercado futuros, tá, deu mais de 300% de lucro essa estratégia. Óbvio que estamos falando agora de um mercado à vista, o alvo é menos do que isso, porque não tem como ter o mesmo alvo do mercado futuros, mas para você ter uma noção de que não houve um mês, ninguém quebrou banco e não houve um mês de rebaixamento. Sempre tivemos lucro por conta deste modelo, né, que não é comprado aleatoriamente ali, mas comprado no momento adequado. Eu até dei um exemplo para o colega, nós tivemos no mês passado um momento que as contas menores, o sistema comprou 100% da banca, algumas pessoas reclamaram, e 2 dias depois, se eu não me engano, o Bitcoin foi para 55 e todo mundo fez 10% de lucro. E aí as pessoas entenderam que a tecnologia, quando ela usa um capital maior, ela usa no momento adequado, tá bom? Então ele só trabalha comprado, busca sempre a conta spot, mercado de baixa ele não trabalha, na verdade, não tem ordem. Trabalha, não é que não trabalha, ele faz ordens bem mais curtas. Você vai perceber ordens de 0,5%, 1%, 0,70%. Por quê? Porque ele está percebendo que o mercado está descendo e ele faz aquele movimento de correção, de retração, né, ou de correção, ele consegue fazer ordens ali curtas para depois pegar melhor, né, encher a mão lá embaixo. Isso aí tem acontecido sim, tá bom? Então, na verdade, ele trabalha Bitcoin para o USDT e Ethereum para Bitcoin, é isso? Exatamente. Você deixa o seu capital em USDT, ele utiliza o Bitcoin, compra Bitcoin e vende na alta, para aumentar a quantidade de USDT, que é o dólar, né? Ou a segunda estratégia, você deixa Bitcoin lá, ele compra o Ethereum para aumentar a quantidade de Bitcoins que você tem. Perfeito, obrigado. Imagina. Bom, pessoal, estamos a poucos minutos de finalizar aqui, o tempo, inclusive a sala fecha sozinha pelo próprio Google Meet aqui, mas eu quero agradecer demais a presença de todos, eu sei que ficam dúvidas, né?
A gente está à disposição nos grupos, certamente quem te indicou vai poder te ajudar bastante também, tá bom? Então, se interem, façam parte do Telegram, como eu falei, canal do YouTube, que certamente você vai encontrar bastante conteúdo que vai te ajudar. E eu também estou nos grupos, aí na medida do possível a gente ajuda todo mundo, tá bom? Pessoal, uma ótima noite para todos, agradeço demais a presença de vocês aí, fiquem com Deus. Gratidão, Marcos. Até mais, gente, até mais. Boa noite para todo mundo. Até mais, Marcos.